vereadores, a apresentação oficial, chamando para isso o professor Regis para ser o locutor oficial desta reunião. Fui convidado pelo professor Sérgio Guimarães para dar a abertura desta reunião. E gostaria de convidar para compor a mesa o Dr. Joaquim Milton Nogueira. Gostaria também de convidar o Dr. Júlio Domingos. Bem, agora faremos o lançamento da chapa por parte de um dos filiados. Gostaríamos de convidar o representante da Mangueira. Boa noite a todos. Hoje é um momento muito importante para o handebol. Talvez as pessoas que foram convidadas pelo professor Sérgio Guimarães não puderam ter a sensibilidade de ver um momento tão terrível que o handebol do Rio de Janeiro se encontra hoje. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira gostaria de, nesse momento, dizer algumas palavras essas que vão de encontro a tudo isso de ruim que existe no handebol do Estado, feito por pessoas que sabidamente só quiseram entrar no handebol para que tivessem interesses pessoais. E uma vez que esses interesses foram aparecendo, eles foram conseguindo esses interesses, foram alcançando esses objetivos, eles foram se desligando do handebol do Estado do Rio de Janeiro. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira nunca escondeu a todos os militantes do handebol carioca e brasileiro a sua preocupação quanto à competência da atual administração. Nossa preocupação está baseada em várias situações surgidas desde a posse dessa falsa credibilidade que agora passamos a descrever. Desde o lançamento da candidatura do Sr. Carlos Alberto Lopes de Souza, nos foi passado por todos aqueles que hoje estão dando-lhe apoio que o futuro presidente nada mais seria que um simples marionete, e que o mesmo não tinha condições de administrar. Funções essas que seriam exercidas pelo seu chefe, professor Carlos Alberto Goldstein, que sempre teve sede de poder, além de ter interesses outros que são exclusivamente pessoais. Os interesses pessoais são diversos. Vão desde o pagamento, o não pagamento de mensalidades e outros emolumentos sob alegação de estarem prestando um serviço, segundo eles, ao handebol. A sede de poder é tão grande que chegou-se ao ponto de colocarem como condição básica o voto do Rio de Janeiro ao futuro presidente da Confederação em troca de um cargo administrativo. Assim, evidencia-se mais uma vez a sede de poder por esses integrantes da credibilidade. A contrariedade dos estatutos, do seu artigo 6º, parágrafo 1º, que não permite a acumulação de cargos. Fato este que essa diretoria não deu importância, pois se desse, não permitiria que o vice-presidente acumulasse o cargo de diretor técnico. O horário de atendimento aos filiados mostra total falta de respeito para com todos, pois a federação funciona em dias e horários que não permitem uma maior participação dos filiados para o engrandecimento do handebol. O descrédito total junto aos órgãos da imprensa, pois para os membros da atual diretoria a culpa é sempre dos clubes. Mas nós gostaríamos de lembrar que, por ocasião do convite feito pelo jornalista José Roberto Tedesco para que fosse realizada a primeira taça TV Rio, o nosso presidente se apresentou trajando bermudas e chinelos
fato que constrangiu o jornalista e o mesmo não mais procurou a federação para uma nova realização esportiva. Outro fato marcante é que os clubes estão administrando seu próprio campeonato infanto-juvenil masculino, tendo mesmo já concluído tudo. O total desencontro de informações e desrespeito a funções, a ponto do vice-presidente e diretor técnico da federação, senhor José Roberto, ter declarado, na última reunião de clubes, o seu desconhecimento da segunda partida, válida pela final do Campeonato Carioca Adulto Feminino, só vindo a saber momentos antes de sua realização, inclusive sem saber que havia sido realizada a primeira partida. A não realização dos campeonatos infanto-juvenil masculino e feminino, juvenil masculino e júnior masculino, categorias vitais para o futuro surgimento de atletas e desenvolvimento do handebol carioca. A chamada interiorização do handebol não passou de finais de semana aprazíveis em cidades serranas e praianas que de nada serviram para o desenvolvimento do desporto carioca, pois só serviriam se caso houvesse um intercâmbio entre cidades com a participação das equipes do Rio de Janeiro, que inclusive serviriam para estimular nossos atletas e aumentar o número de participantes nos campeonatos oficiais. O pouco caso com os filiados, a ponto de perderem súmulas de jogos na própria federação. A omissão do presidente até na hora de assinar os boletins que nos são enviados com gravíssimos erros ortográficos. Destacamos esses 10 itens, mas poderíamos enumerar outros tantos. Hoje sabemos que essa situação não pode mais continuar. Por isso, estamos aqui reunidos para darmos um basta nessa situação. Hoje estamos reunidos para ouvirmos propostas e apresentá-las, que irão, sem dúvida alguma, engrandecer esse esporte que é o mais disputado nos meios estudantil e universitário. Nós, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, imbuídos de nossas responsabilidades, não podemos deixar esse estado de coisas perdurarem. Assim, neste momento, lançamos o nome do professor Antônio Sérgio Guimarães como nosso candidato ao cargo de presidente da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, pois entendemos que se trata de uma pessoa que já provou a sua competência à frente da Liga de Futebol de Nilópolis, que se tornou, durante a sua gestão, uma das maiores ligas do futebol carioca. Aproveitamos a oportunidade para deixarmos claro que não colocamos como condição de apoio a candidatura do professor Antônio Sérgio Guimarães qualquer nomeação para ocupar algum cargo na sua equipe administrativa, que temos certeza será composta de pessoas competentes. O que deixamos claro foi que o nosso apoio será amplo e leal às nossas convicções handebolísticas, deixando de lado as vaidades e interesses pessoais. O que nós realmente queremos é que o handebol do Estado do Rio de Janeiro seja totalmente reestruturado e seja colocado no cenário nacional de forma grandiosa, técnica e administrativamente. Muito obrigado. Bem, agora nós gostaríamos de convidar para expor seu pensamento em 5 minutos o representante do Olaria. Logo após, o representante do Irajá. Há 5 minutos para expor o seu pensamento. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu fui pego de surpresa, não sabia que teria essa abertura para a colocação dos pensamentos. Queria iniciar reafirmando, não obstante o respeito que teve o professor Sérgio Guimarães, a total desvinculação do Olaria com a chapa hoje. Nós estamos aqui porque não nos é possível ligar a televisão e escutarmos o programa político do professor Sérgio Guimarães. Então estamos vindo aqui porque infelizmente não sai na televisão, senão estaríamos em casa ouvindo na televisão. Em segundo lugar, eu gostaria de, ao final da reunião, que o professor Sérgio, dentro dessa gama de metas a atingir, ele nos fosse capaz de ordenar as suas prioridades. Pode ser que eu não consiga fazer 99% das coisas, mas eu vou começar por essa coisa, em segundo lugar, essa coisa, em terceiro lugar, essa coisa. Isso eu acho que é fundamental, uma vez que na gestão passada houve uma ordenação e que foi completamente desrespeitada.
A primeira providência da gestão passada foi a imprensa. Aumento dos emolumentos na ordem de 300% a 400% do que se pagava, com a justificativa que isso seria utilizado como propina para a imprensa. Aproveitando que tem pessoas ligadas à imprensa, os termos foram esses. Vai ser utilizado como propina para a imprensa. Então, nós gostaríamos de ouvir essa ordenação. Quais são as suas prioridades? Em terceiro lugar, gostaríamos de conclamar uma política econômica compatível com a projeção do handball, no que diz respeito às suas taxas e mensalidades, coisa que não foi observada, principalmente no que diz respeito à taxa de arbitragem, foi um total descaso por parte da direção da federação. A direção da última gestão se colocou completamente à parte do seu papel de mediador entre árbitro e clubes. Era uma briga de foice cada reunião dos representantes que lá tiveram, era uma briga de foice de discutir com o árbitro quantos centavos a mais, quantos cruzados a mais ia ser a taxa, e evidentemente isso deteriora a imagem do representante que está presente discutindo com a arbitragem. O árbitro, queira ou não queira, ele sabe que aquele cara é um chato que não gosta de pagar a taxa que ele quer. Os outros ficam com bonzinhos e as mesmas pessoas são sempre deterioradas a sua imagem. Gostaria de ouvir, não sei se for, mas gostaria de ouvir do professor Sérgio que existe a sua intenção de desvincular o seu clube da federação, pois não gostaria de ter por mais 2 anos um clube dirigindo a federação. Acho que é uma opção do candidato querer ser presidente. Eu lamento que, na minha maneira de ver, para que ele queira ser presidente, nós tenhamos que perder um clube filiado. Mas eu não gostaria que, por mais 2 anos, um clube filiado dirigisse a federação. Sei que existe na sua plataforma a reformulação dos estatutos, coisa que é bom lembrar que fazia parte dos planos do professor Mauro há 4 anos atrás e que por nossa culpa, por culpa dos clubes, não foi realizado. O professor Mauro tentou por várias vezes uma reunião para esse fim e não conseguiu. Naquela época eu mesmo me confesso como um dos que não via a importância dessa reformulação do estatuto. Depois que essa segunda gestão, essa última gestão, usou o estatuto contra a gente, eu passei a dar valor a uma reformulação do estatuto. Então eu quero saber em que ordem na prioridade vem a reformulação dos estatutos e quero saber quem efetivamente vai fazer essa reformulação. Se é o conselho dos clubes, se é o presidente sozinho, se é o presidente da sua diretoria. Gostaria que isso ficasse claro nessa reunião de lançamento. Evidentemente que, falando em dirigente, gostaria de conhecer a chapa, creio que vão conhecer, saber principalmente os elementos que vão ocupar os cargos essenciais, que seja o presidente, que já conhecemos, o vice-presidente e principalmente o diretor técnico e o seu diretor de arbitragem. Acho que são os cargos que tocam a federação na prática, no dia a dia do handball. Apesar de ser um ferrenho adversário, de ser um ferrenho antagonista da gestão passada, gostaria que fossem mantidos aquilo que se ganhou do ponto de vista de divulgação jurídica. Eu quero discordar do ilustre colega da Mangueira, mas acho que houve um ganho muito grande na confecção dos boletins, dando embasamento, inclusive, ao tribunal. Por muitas vezes o tribunal teve condição de recorrer a boletins bem elaborados, bem descritos, coisa que há muitos anos atrás não se via na federação, por muitos anos não se viu na federação. Então, eu acho que manter a linha de divulgação do aspecto jurídico da federação é uma coisa muito importante. E, por fim, eu gostaria de conclamar o professor Sérgio e qualquer outro candidato que não faça da federação um trampolim de projeção pessoal e nem de projeção do seu clube. Expor as suas ideias. Eu sou Alício Ladislau, represento o Irajá Atlético Clube. Senhores dirigentes da mesa, nós estamos aqui convidados que fomos para prestigiar a chapa do professor Sérgio Guimarães. Já o conhecemos de algum tempo, já militamos juntos, inclusive na Liga de Nilópolis, sabemos de sua competência e nós queremos que
saibam que já conheceram em parte a programação deste jovem que postula agora à federação. Nós estamos de acordo com alguns pontos de sua candidatura e ele vai externar depois o seu pensamento em detalhes e daí nós vamos ver com maior afinco aquilo que ele deseja. Com relação aos problemas da federação, é sobejamente sabido o que se passa na federação. Nós temos alguns problemas e, evidentemente, que nós agora, com essa chapa do Sérgio Guimarães, deveremos ter uma solução. E com a presença de novos dirigentes, naturalmente que nós teremos uma grande atuação do professor Sérgio Guimarães. O Irajá está de acordo com o nosso futuro presidente e desejar felicidades. Agora gostaria de convidar o Dr. Júlio Domingos para falar em nome do tribunal. Doutor Joaquim, presidente do Senado, ilustre representante do clube, companheiros do Tribunal de Justiça Esportiva, caríssimo professor Antônio Sérgio Guimarães, companheiros, companheiras. Eu quero crer que a inteligência dessa reunião e o próprio lançamento da candidatura tem como escopo a possibilidade de união das forças realmente comprometidas com o avanço do handebol em nosso estado. sabido que, apesar do desporto não ter ainda conseguido o desenvolvimento que já auferiu no meio estudantil e no meio universitário, apesar do pequeno envolvimento de pessoas dentro da própria federação, o que tem vigido as diversas gestões que têm sucedido à frente dessa entidade é que aquelas pessoas que episodicamente dela não fazem parte em cargos diretivos, na maioria das vezes, ouviram a possibilidade de crescimento do esporte em prol de seus próprios interesses pessoais. O que nós verificamos nessa oportunidade é que o ponto marcante da candidatura do Antônio Sérgio Guimarães é o vislumbre de ser possível, através de uma gestão unitária, de uma gestão de coesão, desenvolver o handebol na cidade. O Tribunal de Justiça Esportiva, na sua trajetória, ele, até pela sua própria instituição, é independente em relação ao Poder Executivo da Federação. Mas, em todo esse correr dos anos, nós temos pautado o nosso comportamento, e digo nós porque tenho tido a honra de fazer parte do Tribunal desde os seus primórdios, e em todas as eleições, a maior parte da composição do Tribunal tem tido a honra de ser agraciada, de fazer parte até das 2 ou 3 chapas concorrentes. Sinal de que o nosso interesse tem sido sempre o engrandecimento do esporte. Nesse sentido, nós, lançados aqui na chapa, com essa relação de nomes que foi apresentada, vai ser apresentada posteriormente pelo professor Sérgio Guimarães, assumimos então esse compromisso de duro, de continuar pugnando pela disciplina e pelo engrandecimento do esporte. Eu, particularmente, me sinto muito à vontade em saudar o professor Antônio Sérgio Guimarães, cuja candidatura vai avançar, primeiro por ser amigo pessoal dele há muitos anos, mas fundamentalmente por conhecer a sua trajetória esportiva, não apenas no handebol, mas em outras atividades, futebol de salão, à frente da Liga Esportiva de Milópolis, e quero crer que a sua candidatura hoje é o corolário de toda uma trajetória de vida integrada em prol do desenvolvimento do esporte. E assim cumpre ao Tribunal, e a presença sintomática de vários dos componentes dessa chapa aqui hoje é o sinal mais marcante desse nosso interesse. Cumpre, repito, hipotecar a chapa que agora se lança, embora não sejamos também adversários pura e simplesmente de eventuais outros candidatos, mas temos a convicção de que a candidatura Antônio Sérgio Guimarães
se reveste hoje como aquela que tem esse condão de trazer para o handebol as pessoas verdadeiramente interessadas na sua pujança, na sua vitória. Em nome do Tribunal de Justiça Desportiva, saúdo o lançamento da chapa Antônio Sérgio Guimarães e tenho a certeza de que o Tribunal de Justiça Desportiva manterá a sua linha de atuação que vem pautando desde o seu início, na defesa intransigente do crescimento do esporte, do rigor quanto ao aspecto disciplinar e na defesa da justiça desportiva. Esse é o nosso compromisso. Receba o nosso abraço e a nossa saudação. Muito obrigado. Da chapa para o Conselho Fiscal. Senhores, meu boa noite. É com muito prazer, com muita satisfação que estou aqui nesta oportunidade, convidado que fui pelo Sérgio Guimarães. Mas me cabe, antes de mais nada, dizer de onde eu sou. Faço parte, ou melhor, presido o Comitê de Organização de Competições Esportivas das Empresas de Navegação do Estado do Rio de Janeiro. E, ao longo dos anos, lá lutamos, eu, Sérgio, Frederico, Otávio, Rubinho, enfim, outros tantos, na prática do esporte, entre as empresas de navegação, enfim, todo o segmento do setor marítimo. E quando procurado fomos, ou melhor, quando nós conversamos a respeito, ele mostrou interesse em que nós fizéssemos parte, colaborássemos de alguma forma com a chapa. E aqui estamos com o único propósito de colaborar, somar, apenas somar. E desejar, logicamente, aqueles que forem os vencedores, que na realidade não serão os vencedores, serão aqueles que vão dirigir os destinos do handebol no Estado do Rio de Janeiro. E, consequentemente, com uma missão, pelo que eu vi aqui, muito árdua, com vários pontos a serem levantados, vários pontos a serem discutidos, debatidos, reformulados, como disse bem o representante da Mangueira, como também colocou o representante do Olaria e todos os outros mais que aqui já se manifestaram. Eu acho que é um momento realmente de reflexão, é um momento de se discutir todos esses pontos e daqui dar uma grande partida para uma grande vitória, a vitória do handebol do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Frederico, membro também da chapa, por favor, doutor Frederico. Senhores, boa noite. Eu apenas teria que vir aqui para repetir as palavras que foram proferidas pelo meu companheiro Joaquim, porque nós, ao longo desses anos todos, diria até desde 1975, que temos labutado nessa atividade, ou seja, desenvolver dentro do âmbito marítimo do Rio de Janeiro, atividades esportivas que procuram simplesmente efetuar o congraçamento entre os empregados das empresas de navegação e atividades afins. E ao longo desses anos todos, sempre tivemos do nosso lado uma pessoa que tem sido realmente um baluarte nessa atividade, nos tem nos ajudado bastante, e que agora nos propiciou, através desse convite, de poder compartilhar com ele na direção da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, ninguém melhor do que o professor Antônio Sérgio Guimarães. Nosso amigo, realmente uma pessoa de grande valor, e nos sentimos bastante honrados em termos sido convidados para participar
da chapa. E esperamos podermos colaborar, como temos feito ao longo desses anos com nossas atividades esportivas, nessa federação, para o bem do handebol. Muito obrigado. O candidato a presidente, professor Antônio Sérgio Guimarães, para expor as suas ideias, os seus pensamentos, do que pretende a realizar para o handebol no Rio de Janeiro. Social. Senhores, após ouvir essas explanações dos digníssimos representantes dos clubes filiados à Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro e as pessoas aqui convidadas, eu agradeço a presença. Eu acho que pela vez primeira eu estou no handebol, acho que a maioria já sabe, desde 1962, lidando com handebol, primeiramente na Baixada Fluminense e depois convidado que fui pelo Jornal dos Esportes para trazer o handebol para o Rio de Janeiro, através dos jogos infantis e jogos da primavera. Realizamos um trabalho realmente razoável naquela ocasião e depois foi crescendo e culminou no Rio de Janeiro com a participação de todos os colégios, inclusive de colégios até de fora que vieram participar das competições, inclusive do Espírito Santo e Minas Gerais participaram dos jogos promovidos pelo Jornal dos Esportes na época. E com o falecimento do nosso querido colega, o Oswaldo Seabra, realmente os jogos caíram e depois também ficou acamado o nosso querido Valdir Bernardo e o jornal se desinteressou pela realização desses jogos. Nós realizamos vários jogos na Baixada Fluminense, campeonatos, jogos abertos, jogos do interior, com um sucesso praticamente absoluto. Tanto que depois nós fomos convidados a vir participar pela Federação Guanabarina de Handebol, no qual eu tenho a honra de ser o fundador, ser o primeiro técnico registrado desta casa. Depois, com a fusão, realmente houve algumas coisas que, em termos de organização, não prevaleceu a Federação Guanabarina, no que diz respeito